Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muito vigor, com muito entusiasmo, com muito um monte de coisas para nós, muito coisas boas para nossa disciplina então de psicologia, né, aplicada à biomedicina, que seria psicobiologia, psicossociologia, a nossa introdução à psicologia aqui no curso de biomedicina. Vamos lá? Voltamos então para o nosso livro do Steven Pinker, né, A Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, tentando dar conta, afinal de contas, de unir biologia e comportamento. Parece que as coisas estavam meio, né, na nossa história, meio atabalhoadas ou meio misturadas, né? Porque a gente não conseguiu mais, por conta de algumas rupturas, unir biológico e comportamento, né? Parece, então, a gente está falando isso desde o começo do texto, né? Que o nosso corpo, o nosso biológico, era uma coisa e que a criação, o comportamento, a nossa personalidade, a maneira como a gente age e sente as emoções, era uma coisa completamente diferente, né? Então, cultura e biologia, num determinado momento, se fundiram, né? Não se fundiram, não, se quebraram, se romperam, e o que a gente está tentando aqui fazer agora com o Steven Pinker é juntar, criar pontes para perceber que, afinal de contas, o ser biológico ele é resultado naturalmente, né, de uma composição maior, né? Não é só o biológico, o comportamental ele está dentro desse corpo e tem uma história evolutiva, uma história de espécie para com relação ao que nós vivemos. Então vamos lá. A quarta parte do nosso livro, e eu vou começar com uma citação em resumo da professora Lilian Nassif, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que está fazendo uma espécie de resumo, de resenha crítica do texto do Pinker. Né? A quarta parte do livro, né, que a gente já sabe é composta, né, por... Deixa eu voltar aqui no curso de vocês. É composto por uma ideia de conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é uma expressão que estava, né, no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, né, que é a ideia de que você tem que saber quem você é. Né? E é mais ou menos isso mesmo que o Pinker vai fazer nesses 4 capítulos. Né? Em contato com a realidade, não está em nós as muitas raízes do nosso sofrimento e o animal santarrão, esses 4 capítulos, tentam mostrar para a gente o quê? Facetas, características do ser humano para a gente se identificar, para a gente fazer esse caminho de nos conhecermos melhor, para a gente fazer esse conhece-te a ti mesmo de uma maneira melhor, tá? Mas vamos lá, então. A quarta parte do livro apresenta em 4 capítulos, nós já colocamos aqui, né, do Conhece-te a ti mesmo, que é em contato com a realidade, não está em nós as muitas raízes do nosso sofrimento e o animal santarrão, né? Aqui. Apresenta em 4 capítulos o que é a natureza humana e que diferença ela faz em nossa vida pública e privada, trazendo algumas ideias atuais sobre as especificações estruturais das faculdades humanas básicas, que é algo que a gente vai continuar a trabalhar no próximo bimestre, tá? Lembra que eu coloquei ali os capítulos lá do Ciência Psicológica? Motivação, emoção, aprendizagem, linguagem, são processos psicológicos básicos, ou seja, são processos mentais que fazem parte da composição humana, tá? Ou seja, nos estrutura enquanto humanos, nos fazem enquanto seres humanos, e aí ele começa a apresentar como se apresentasse um espelho. Ó, você não quer dar conta, mas ou você quer criar justificativas, mas o ser humano, ele tem os seus processos de violência, né? Olha, você não quer dar conta, mas existem características da consciência que são conquistas genéticas evolutivas. E aí é mais ou menos assim.
este primeiro capítulo, né, que é o Em Contato com a Realidade, ele mostra para a gente, né, ele trata das suposições sobre a cognição que fundamentam movimentos relativistas recentes na vida intelectual. E lança luzes sobre as raízes do preconceito, a mídia e as artes. O argumento que é introduzido ali, ele é através, né, são colocados através da nossa percepção, de que nós herdamos um modelo de percepção desde os homens das cavernas, tá? E aí a gente coloca o seguinte, né? E aí eu vou ao texto que eu coloquei para vocês. Escreve Shakespeare sobre o homem. Que obra-prima é o homem, tão nobre na sua razão, tão infinito em suas faculdades, na forma, no movimento tão preciso e admirável, na ação tal qual um anjo, no pensamento tal qual um Deus. Isso é o que a gente gostaria que fosse, né? Nós temos uma ideia tão hipervalorizada de nós mesmos que nós nos convencemos com Shakespeare e com os textos religiosos, que nós somos uma obra-prima. É claro que a complexidade da composição humana, do nosso corpo humano, ele mostra de fato que nós somos bastante evoluídos. Nós temos conjuntos histológicos, citológicos, sistemas muito complexos, né? Um sistema nervoso sensorialmente muito avantajado, né? Um cérebro muito potente, um sistema circulatório com uma capacidade gigantesca de manter o corpo vivo, levando oxigênio para as células mais remotas do corpo, compreendendo o mecanismo cardíaco, né? Entendendo que nós temos uma grande circulação e uma pequena circulação, a pequena circulação envolvida ali com uma respiração pulmonar, em transformar o sangue venoso em arterial, né, em tirar o gás carbônico e colocar oxigênio, e tudo em frações de milésimos de segundo, né, com trocas gasosas, com relações energéticas, ocasionando a todo momento um trato gastrointestinal que é quimicamente muito evoluído. Beleza, nós temos um corpo maravilhoso. Mas esse corpo maravilhoso não faz de nós anjos e deuses, né? Então, muito embora nossa espécie seja por demais complexa, existem muitos mitos que se desenham sobre a imagem que construímos de nós mesmos, né? Fantasias que se nos apresentam de modo a criar uma antropologia, né? Antropologia, ciência que estuda o humano, né? Confusa. Como se tentássemos ver no espelho, ora, imagens melhoradas de nós mesmos, supervalorizadas de nós mesmos, e ora, talvez por conta de uma depressão ou de ansiedade, imagens pioradas, né? A gente não aceita que a gente é bom, por exemplo, em algumas coisas. Ou a gente se sente melhor do que é o real em outras coisas. Mas sempre, se imagens melhoradas ou pioradas, reflexos um tanto quanto que distorcidos sobre o que de fato somos. Nós não temos muita coragem de olhar para nós mesmos como nós somos, né? Nós ficamos nessa luta de encarar o que nós somos de verdade, né? Nesse caminho de uma nova antropologia mais real, de uma composição de nós mesmos mais real, assim como o oráculo de Delfos, o Steven Pinker, e aí isso foi retomado por Sócrates, então não é nenhuma novidade, e agora eu com vocês, nós lançamos o Conhece-te a ti mesmo, que é para que você saiba ou conheça as suas potencialidades. Nós temos que fazer uma antropologia ou conhecer o nosso corpo de maneira real. E isso eu estou abrindo uma porta que vai de fato se escancarar nos próximos semestres para vocês. Porque vocês vão ter que lidar com anatomia, com fisiologia. Esse corpo, que é um corpo médico, que é alvo dos processos de saúde, ele deve ser entendido citologicamente, histologicamente, fisiologicamente, anatomicamente, para que a saúde seja, obviamente, instalada, né? Seja diagnosticada,
para a compreensão daquilo que funciona bem, para a compreensão daquilo que funciona mal. E, obviamente, eu vou puxar uma sardinha, né? Obviamente, para o comportamento, para a cabeça, para a psique. Mas não significa que esse viver bem, esse conhecer bem, é um viver bem e um conhecer bem apenas da atividade mental. É um viver bem e um conhecer bem de todo o meu corpo. Daquilo que o meu corpo é capaz. Se eu compreendo que existem gorduras que são boas e gorduras que são ruins, se eu entendo que existem alimentos que são bons, alimentos que são ruins, se eu compreendo o porquê eu interajo com açúcar de uma determinada maneira e com o jejum de uma outra determinada maneira, se o tempo mais quente mexe comigo e o tempo mais frio também mexe comigo, se beber um café mexe comigo, é claro que o Pinker tem que dizer: você precisa se conhecer um pouco mais. Porque falar de saúde, falar de doença, passa necessariamente pelo conhecimento de quem nós somos, do que é este corpo e de como este corpo se comporta. Se comporta na vida emocionalmente, ou por intermédio cognitivo, ou pela percepção, pela linguagem, o que é a consciência, se nós somos tão bons e anjos como dizia Shakespeare. E nós vamos perceber que nós não somos nem anjos e nem demônios. Este primeiro capítulo, então, da quarta parte, coloca justamente que nós somos na vida intelectual e na vida emocional bons e maus. Que existem certos fazeres em nós que nos mostram que nós somos bons e que nós somos maus. Que a nossa própria percepção de mundo ela é modificada ou moldada biologicamente. E aí eu lanço a pergunta. Lemos na página 301, e aí você ir para responder essa pergunta, você ia lá na página 301, que você não é bobo, que é o finalzinho do capítulo 12, né? Que é o final dessa ideia, e coloca lá. Mas o melhor modo de nos protegermos contra essa manipulação, né? Cadê? Aqui. Mas o melhor modo de nos proteger contra essa manipulação é apontando as vulnerabilidades de nossas faculdades de categorização, linguagem e formação de imagens mentais. E não negando sua complexidade. A ideia de que os humanos são receptáculos passivos de estereótipos, palavras e imagens provém de ver as pessoas comuns como incapazes de dar importância indevida a pretensões das elites acadêmicas e culturais. Tá? Eu coloquei bem menos isso, eu parei no complexidade, eu vou continuar. E declarações exóticas sobre as limitações de nossas faculdades, como a de que não existe nada fora do texto, ou de que habitamos um mundo de imagens e não um mundo real, e possibilitam até mesmo identificar mentiras e desvirtuações. Quanto mais entender como elas são divulgadas. E aí eu volto lá, aí a minha pergunta. Né? Não adianta nós negarmos a nossa complexidade. Nós temos vulnerabilidades, ou seja, incapacidades nas nossas faculdades de categorizar, construir a linguagem e formar imagens mentais. Por isso, ele dá exemplos usando as artes e a mídia, né? Ele vai estar falando do Sherlock Holmes, ele vai estar falando lá, né, a imagem não é nada, sede é tudo, que era, não fala o refrigerante, mas todo mundo sabe que é a Sprite, né? Ele vai colocar, ele vai fazer essa experiência, essa incursão sobre como nós construímos a nossa percepção e a linguagem. Então, eu coloco, explique uma dessas faculdades como apresentadas no livro. E aí eu vou lá, então, e vou tentar entender algumas dessas capacidades. Qual capacidade? Né? A capacidade de categorização, a capacidade de linguagem ou a capacidade de formação
de imagens mentais. E aí vocês vão perceber que todas essas faculdades, elas são extremamente complexas. E, para além da sua complexidade, as três possuem falhas. Como assim, professor, elas possuem falhas? E é o que o capítulo toda hora está falando. Vamos lá. A categorização é uma faculdade humana básica para a gente conseguir viver em sociedade. Nós juntamos verde com verde, amarelo com amarelo, azul com azul. Nós tentamos dar o quê? Formar grupos conjuntos nos processos de categorização. Nem sempre as nossas categorizações provocam apenas coisas boas. Elas fundamentam, por exemplo, a criação de estereótipos, processos discriminatórios, discriminação, no caso, racismo. Porque o nosso corpo, inclusive, o nosso sistema nervoso, ele acaba fazendo isso naturalmente. A gente cria estereótipos, tá? E aí tá colocando lá, né? Então significa que porque nós criamos estereótipos, então é normal construir estereótipos? Não. Não há uma moralização aqui, né? E dá o exemplo do pato. Isso, Wallace. Isso, né? Não é porque nós categorizamos que a gente vai viver moralmente a partir dos processos falhos de categorização. Tá? Então, ele nos incita, nos coloca e fala assim, olha, temos vulnerabilidade. A linguagem, por exemplo, nem sempre aquilo que a gente fala é compreendido. Ou a percepção de imagens. Nem sempre aquilo que a gente vê é real. A gente não pode confiar completamente na nossa linguagem, não pode confiar completamente nos nossos processos de categorização. Inclusive, a gente categoriza muito mal, né? Não tem aquilo que você fala assim, e meu santo não bateu com essa pessoa. Você vai e coloca ela numa categoria diferente. Fala assim, dos chatos. Coloca a pessoa... Aí depois você convivendo com a pessoa, você fala, opa, essa pessoa aqui pode ser meu melhor amigo. Tava lá na categoria dos chatos, sabe? Então o que acontece? Cognição, linguagem, percepção, a categorização, né, são potentes porque nos ajudam a construir o mundo como nós vivemos, extremamente complexos, só que ao mesmo tempo, às vezes nos deixam numa situação complicada. Nós somos isso. A linguagem, por exemplo, é o grande instrumento sem o qual o humano não consegue nem ser humano. Só que o que acontece? A linguagem nem sempre dá conta de tudo. Então, às vezes, a percepção e a categorização, né, vão nos manter, obviamente, vão nos fornecer, vão nos colocar diante de conceitos que nos colocam em contato com o mundo e, ao mesmo tempo, possuem naturalmente falhas e que vão colocar a gente em situações bastante complicadas, tá? Então é isso, né? O primeiro conhece-te a ti mesmo é a ideia de que nós nos enganamos, nós erramos, nós nos confundimos, né? Nós nos atrapalhamos, mas fato é, precisamos reconhecer que são características humanas e que essas características ou essas faculdades fazem com que nós sejamos nós mesmos, né? Que nós nos reconheçamos como produtores, né, desse diálogo, não só do diálogo, né, mas produtores dessas faculdades. Tanto a percepção, né, e aí a gente consegue ver, né, de um determinado ponto de vista a realidade, às vezes somos enganados por essa percepção, mas essa percepção ela foi construída enquanto espécie. Então, ele está falando assim, reconheçamos que nós somos complexos, mas que nós somos falhos. É essa a ideia deste capítulo, tá? Então, a questão que eu estava pedindo é você explicar a categorização, a percepção, né, a linguagem,
né? A formação de imagens mentais, que é a percepção, e explicar que são complexas, mas que são falhas. É a primeira parte afinal de contas, que eu estou olhando para mim mesmo, tá? Segundo, o segundo capítulo, que é o Não Está em Nós, é o seguinte. O segundo capítulo, palavras da professora Nassif, né? Mostra que devemos adicionar os fatos cognitivos aos fatores, os fatores cognitivos aos fatores morais, empíricos e políticos envolvidos no debate sobre a natureza humana. E isso aqui vai ser levado à enésima potência quando a gente começa a falar dos vespeiros, né? Dos cinco vespeiros, né? Quando a gente começa a falar, então, ele vai tocar, óbvio, de política, violência, gênero, criação de crianças, no caso, que é o processo educacional, e as artes, né? A gente vai se deparar com todos os problemas disso. E a gente tenta a todo momento dizer assim, o ser humano na história, né? Dizer que esses fatores empíricos, eles não estariam, esses fatores cognitivos, mentais, eles não estariam ligados com fatores morais, ou seja, do que é certo e do que é errado. A gente tenta negar isso, né? E aí o texto já começa falando, usando uma frase do Clint Eastwood, né? De que um homem tem que conhecer as suas limitações. Quais são as nossas limitações? As nossas limitações são as limitações, por exemplo, de que nós somos violentos, de que nós nosso senso espacial não é tão bom, que o nosso senso numérico não é tão bom, nosso senso de probabilidade, ele começa a apresentar uma grande variedade de falhas humanas, né, que vão tentar jogar para nós que nós falhamos muitas vezes moralmente, mas que nós temos, obviamente, uma riqueza, né, que é a possibilidade de entendermos empírica e politicamente os embates sobre a natureza humana. E aí eu pergunto o seguinte, cadê a pergunta? Aqui. Explique o que é equiparação para o economista Alan Fish e o que seriam os bens não rivais para o também economista Paul Romer, né? E aí, gente, né, o Alan Fish é um antropólogo, né? Ele vai para uma literatura, né, etnográfica, né? E ele vai compreender que não são os bens que são os rivais, que nós é que rivalizamos por intermédio dos bens, tá? E aí o Paul Romer vai ter uma visão completamente diferente, né? De que, na verdade, o egoísmo humano é característica do ser humano, de que nós não somos tão altruístas quanto nós imaginávamos, que nós não somos, né, que nós não somos tão bons quanto nós supunhamos ser, né? E aí, na página 327, né, a resposta, né, tá ali de todo o tamanho na segunda argumentação, né, de Paul Romer. Na página 327, nós lemos o seguinte: as ideias são o que os economistas chamam de bens não rivais, que é o que que eu estou colocando ali, né? Bens rivais como alimentos, combustível e ferramentas são feitas de matéria e energia. Se uma pessoa os usa, outras não podem usá-los. Se eu estou usando ali coloquei o combustível fóssil dentro do meu carro, ele está sendo usado para mim, não está sendo usado para o outro. Então são bens rivais, tá? Não pode. Se uma pessoa os usa, outras não podem usá-los. Pois, como diz o ditado em inglês, não se pode comer o bolo e tê-lo. Ou você tem o bolo, ou você come o bolo. Mas as ideias são feitas de informação, que pode ser duplicada a custo ínfimo. Ou seja, eu passo uma tradição da ideia. E aí, então, eu tenho, de fato, um bem que não é rival, que é a informação.
As ideias são feitas de informação que pode ser duplicada a um custo ínfimo. Uma receita de bolo, a planta de um edifício, uma técnica para cultivar o arroz, a fórmula para o medicamento. A gente está usando isso na medicina agora, na questão das vacinas. Uma lei científica útil ou um programa de computador podem ser dados a outros sem que nada seja subtraído de quem deu. Tá? A aparente mágica proliferação de bens não rivais recentemente vem trazendo novos problemas relacionados à propriedade intelectual, à medida que vamos tentando adaptar um sistema legal baseado na posse material ou o problema da posse da informação, como gravações de músicas que podem facilmente ser compartilhadas via a internet. Mas a ideia é de que nós podemos compartilhar humanamente e fazemos isso, compartilhamos informações. Tá? Então, nós somos egoístas por um ponto, porque afinal de contas, os irmãos brigam até por um pedaço de bife. E isso é extremamente normal, né? Porque nós temos características na composição do corpo humano que nos mostram o nosso egoísmo. Agora, existem outros potenciais humanos e que vão ser alargados pela religião, pela filosofia, pelo viver bem, que é a possibilidade de compartilhar aquilo que não é uma posse específica de nós. Se eu dou para você um pedaço de bife, certamente eu não vou poder comer esse pedaço de bife novamente. Agora, eu posso dar para você condição de você tomar um medicamento e viver bem, tá? Então, essa competição originária dos nossos ancestrais, ela vai deixando a sua potência para trás, porque nós vamos conseguindo conviver em sociedade, viver bem em sociedade, compartilhando bens que não são rivais. E por que escolhemos, enquanto seres humanos, os conflitos familiares? Isso aí são um pouco das raízes do nosso sofrimento, né? Por que a família é uma coisa tão complicada? Por óbvio que você deve responder tendo por base o texto do capítulo 14 e não a sua vida, né? Mas a gente poderia, obviamente, a gente vai lendo o capítulo 14 e a gente vai compreendendo certas tragédias da nossa família, né? E entendendo certas brigas, certas disputas, principalmente entre filhos, entre irmãos, né? Que são comuns entre os mamíferos, né? A disputa pela fêmea, a disputa pelo alimento, a disputa, né, por ser o melhor, por ser o mais reconhecido, a disputa pelo amor da mãe, né? A disputa pelo reconhecimento do pai, né? E a gente tenta fingir, né, com um fenômeno chamado de dissonância cognitiva, de que isso não estaria acontecendo. Mas nós somos assim. Nós somos seres que convivem familiarmente, nós precisamos do convívio social, tanto na família quanto com amigos, né? Mas e essa família e estes amigos nos potencializam, porque eles nos protegem, eles nos passam a tradição. É um universal humano viver em bando, né? Faz parte da nossa espécie gostar de viver em bando, precisar de viver em bando. Só que ao mesmo tempo que nós convivemos, nós nos machucamos, né? Esse altruísmo, né, que faz parte tanto para os familiares quanto para os não familiares, a ideia de que a gente tem uma tendência neurótica, psicopática, né, para sofrer, né? A gente sofre com isso, até muitas vezes comportamentos criminosos, e a gente vê como essas doenças mentais, elas se estruturam. A gente teve um caso agora ontem, né, aqui em Vitória, do filho com doenças mentais que mata os pais, que tinha visões de perseguição, visões diabólicas,
Mas a ideia é que, neste capítulo apresenta para nós, é que a família foi aqui na sua rua, foi na sua rua, Vitória. Nossa, horrenda essa história, né? Horrendo, 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 horrendo. Né? Mas a ideia é de que a família é um bem precioso, mas mesmo sendo um bem precioso, a gente entra em conflito com ela. Né? Nossa, que triste, pessoal. Né? Muito triste. Mas o lance é, a doença mental, ela tá solta na sociedade, tá? Filho que mata pai ou alguém da família é algo que faz parte da gente desde a história dos antigos hebreus, né? O texto de Gênesis 1, né? O Gênesis 1, 2, 3, os primeiros livros primeira escrita do bíblica, tá? É a ideia, ou corresponde à ideia de que o parricídio ou fratricídio, né, óbvio, existe desde o começo do mundo. Não foi lá o Caim que pegou a pedra e bateu na cabeça de Abel e matou Abel? Então, quer dizer, a família é uma herança comportamental da nossa espécie, mas ao mesmo tempo nós, enquanto espécie, nos agredimos neuroticamente com os personagens da nossa família, tá? Então, assim, a gente convive, né? Então, a gente tem uma perspectiva altruísta e, certa hora, uma perspectiva egoísta. Então, a ideia aqui, gente, neste exercício, é mostrar para nós que o ser humano é, ao mesmo tempo, egoísta e altruísta. Porque nós fazemos bem e mal mesmo para aqueles que amamos e que estão junto da gente o tempo todo. Percebem? Vamos lá. Por fim, o animal santarrão, né, no capítulo 15, versa especialmente sobre a moral, tanto que, de cara, na página 368, a segunda página do texto, ele apresenta uma cena de incesto, né? Até o ato de fumar foi moralizado, e aí uma outra perspectiva, até o ato de fumar foi moralizado segundo o Rosin, né? A ideia de que fumar mata, faz mal para o corpo, mas para além disso, tantas coisas que fazem mal, né? Mas o fumar virou algo moral, né? E aí, tendo por base a discussão do texto, explica o que são tabus e trade-offs, tá? Vamos lá. O que é um tabu? O incesto, por exemplo, é um tabu, tá? É óbvio que é uma atividade social, geralmente familiar, né? Pode ser familiar, pode ser, enfim, não precisa ser só familiar, que vai dizer que pode, o que não pode alguma coisa, mas que a gente acaba moralizando, né? Algo que se torna sagrado. O tabu é um totem sagrado, tá? Algo que não pode ser falado, algo que não pode ser contado, algo que não pode, que é perigoso, ou imundo, ou impuro, que não pode ser então tratado de alguma maneira. Então, e a gente pega isso, né? No último capítulo dessa parte, o autor salienta o medo que as pessoas têm
que uma compreensão biológica da mente conduz ao niilismo moral. As pessoas têm medo disso, né? Lembra lá do medo do niilismo? A ideia de que se nós se nós compreendemos a moral, nós ficarmos iguais aos animais, nós vamos fazer igual os cachorros na rua, né? Cachorro lá que transa, né? Um cachorro que copula com membros da família, né? E as pessoas têm medo disso, né? Que tipo, então, se nós formos iguais aos animais, nós somos diferentes dos animais, professor, porque nós não fazemos a mesma coisa que os bichos fazem, tá? Mas o lance é, a ideia de tabu é que sacraliza a situação, que impede, por exemplo, isso da primeira história aqui do texto, que a gente tenha um senso moral, né, que vai cometer um incesto, né? Vamos lá, olha como que é narrado o incesto. Júlia e Marcos são irmãos. Estão viajando juntos pela França durante as férias de verão na universidade. Certa noite, a sós em uma barraca perto da praia, decidem que seria interessante e divertido se tentassem fazer amor. No mínimo, seria uma nova experiência para cada um deles. Júlia já estava tomando pílula anticoncepcional, mas Marcos ainda assim usa preservativo só para garantir. Os dois sentem prazer naquele ato, mas decidem não repeti-lo. Mantêm aquela noite como um segredo especial, o que os faz sentir-se ainda mais próximos um do outro. Qual a sua opinião? Foi correto eles fazerem amor? E aí é toda a questão moral que é envolvida na nossa sociedade, né? Que é tipo, esses dois se colocaram como se fossem animais. A questão é, eles não são animais? A moral, ela é construída a partir de tabus que a gente sacraliza. E isso é importante para nós enquanto espécie. Isso faz que nós sejamos seres de uma vivência social. Não pense que eu estou chegando aqui agora falando assim, gente, vamos lá agora e vamos. Não é isso. Não é isso. A questão é que a gente tende, na história da nossa cultura, condenar a Júlio Marcos. Condenar. São doidos, não sei o quê. Na verdade, eles desrespeitaram uma convenção sacralizada e moral. Tá? Então, e continua a professora Nassif, mas demonstra por meio de uma explicação evolucionista das emoções que isso não precisa ocorrer. A gente não precisa ter medo do niilismo moral, porque nós construímos e damos sentido àquilo que nós vivemos. Pois o senso moral seria um dispositivo formado de partes mais antigas do cérebro primata e moldado pela seleção natural para realizar um fim. Ou seja, a moral, a própria moral, é um universal humano. A própria moral faz parte do ser humano. A própria moral é algo que nos compõe. Agora, a questão é, de tempos em tempos, a moral ela se molda de modo diferente. Coisas que são imorais nos nossos tempos de agora, talvez daqui a 30, 50, 100, 200 anos, não sejam mais imorais ou morais. Por que, professor? Como é que você sabe disso? Porque haviam coisas que eram praticadas há 200 anos atrás que eram consideradas imorais há 200 anos atrás e que hoje não são. E coisas que eram morais há 100 anos atrás e que hoje são imorais. Exemplo, a atividade do sexo oral, por exemplo, era considerada até o final do século XIX uma prática permissiva e doentia. Era considerada, inclusive, uma doença moral e uma doença psicológica. Teve que passar 100 anos de história para o sexo oral ser integralizado como uma prática sexual na nossa sociedade, como sendo uma prática sexual permitida. Inclusive desejada e inclusive incentivada pelos meios de comunicação e pela sociedade como um todo. Percebem? Então o que acontece?
os tabus são construções sociais que se modificam com o tempo. Agora, reconhecer a nossa biologia e a nossa naturalidade não significa que nós não vamos ter moral. Significa que, de tempos em tempos, vamos substituir os aspectos morais. E aí o autor continua, né? Além disso, existirão 3 esferas de moralidade, cada qual moldando os julgamentos morais de um modo diferente, que seria a ética da autonomia, a ética da comunidade e a ética da divindade. A ideia de liberdade, de comunidade e de experiência mística e religiosa. Tá? Então, é como se a gente dissesse assim: o ser humano não pode ter medo do que é. A gente, de vez em quando, fica em situações de trade-offs. O que são os trade-offs? Situação de conflito. É certo ou errado? É coerente ou incoerente? É bacana ou não é bacana? É certo ou errado? Sejam bem-vindos, humanos, ao fato de que todos nós vamos ter momentos de profundos conflitos e que vamos ter que decidir se uma coisa é certa ou é errada. Certo senhor, passando fome, encontra no meio da rua uma carteira com dinheiro. Aparece na televisão toda hora, uma vez por ano aí, alguém que entregou a carteira com dinheiro para a pessoa, mas não mostra todas as carteiras que são encontradas sem dinheiro porque alguém pegou o dinheiro. Aí eu vou falar assim: a honestidade é rara. E eu vou falar: a fome não. Passar necessidade não é raro nos nossos dias atuais. Então, será que de fato é desonesto, é mau caráter alguém que achou um dinheiro na rua e usou para comprar comida? Todo mundo aqui, certamente você já passou por um trade-off. Uma coisa que você sabia e que era certo que você ia contar e você não contou. Ou uma vez diante de um trade-off, de uma situação de conflito que você mentiu. Num trade-off, em conflito, algo que você escondeu. Algo que você não fez. Algo que você falou. Algo que você não falou. Seja bem-vindo ao fato de você ser humano. Conhecer a si mesmo nos coloca diante do fato de que, as nossas percepções, as nossas linguagens, a maneira como nós construímos a nossa consciência, né? A maneira como nós categorizamos nem sempre é a melhor. Nem sempre é melhor. Capítulo 12. Nós olhamos para nós mesmos e, ao enxergar as nossas maldades, os nossos egoísmos, às vezes a gente não quer reconhecer isso. Capítulo 13. A gente, inclusive, vive essas questões em família. Ora repartindo o que temos, ora não repartimos. E sofremos com isso. Capítulo 14. Porque, afinal de contas, moralmente, entre tabus e conflitos, entre tabus e trade-offs, nós temos que escolher. Fato é, atire a primeira pedra quem nunca pensou ou contrariou um aspecto da moral. Obrigado, queridos!
Muito obrigado por esse momento. Terminamos a nossa aula. A data do capítulo 5 está 8/8. Vai permanecer? Sim, 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 sim. Não houve alteração. Acho que não precisa, né, mudar o 5. Vocês têm aí a semana que vem. O que eu posso fazer é jogar um pouco mais para frente, mas aí vai bater com o capítulo 6. Vai bater com o capítulo 6. Aí, porque o capítulo 6 depois eu não vou mexer. Deixa o jeito que tá, gente. Se esforça aí, dá uma leitura aí, já o outro já terminou mesmo e façam a parte 5 até domingo, tá? Pode ser assim? Beleza? Então depois vocês vão se embolar, vão me pedir para colocar o capítulo 6 mais uma vez para frente, eu não vou dar conta. Peraí, vamos fazer. Beleza? Pode ser? Tudo bem então, queridos. Pedro, que bom que você gostou da aula. Que bom. Eu comecei ainda meio confuso, né? Acho que perdi um pouco a prática, tinha tempo que eu não lembrava dessas coisas do livro, mas depois a gente foi esquentando. Aí eu fui lembrando. Mas o texto tem muitos exemplos, né? Toda hora o Pinker está dando um exemplo, então isso é muito bacana por conta disso, né? Valeu, meus queridos, muito obrigado. A gente se vê na quinta-feira que vem, quando vamos terminar o livro do Steven Pinker e tomarmos uma decisão sobre se haverá prova ou não. Beijo grande, a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu, 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 beijo. Tchau, tchau.